Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui quem fala é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para abençoar a sua vida com uma mensagem que Deus colocou no meu coração, e eu estarei orando pela sua família, por você, pedindo para que Deus mande um exército poderoso de anjos em seu favor. Irmãos, assim como o salmista Davi disse: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Se você tiver o teu Deus como seu Senhor, como aquele que cuida de você, que dirige os seus passos, pode ter certeza que não vai faltar paz, alegria, confiança diante de tantos momentos difíceis e também a certeza da salvação. Porque a nossa salvação não é pelos nossos méritos, mas é unicamente pela fé, por meio da graça de Deus que foi revelada lá na cruz do Calvário. Irmãos, quando Jesus está na nossa vida, tudo é diferente. Nós reagimos de maneira diferente aos problemas, nós não somos levados pelo desespero. É claro que nós podemos sim ficar ansiosos, preocupados, afinal de contas nós estamos no mundo e nós não podemos viver alienados, como se nada de ruim estivesse acontecendo. Não, irmãos, nós ficamos sabendo de notícias ruins, nós participamos do sofrimento das pessoas, mas nós temos um diferencial. O Espírito Santo de Deus, ele está sempre nos confortando, nos protegendo, e a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, que quando nós entregamos as nossas ansiedades e preocupações nas mãos de Deus, a paz do Senhor entra no nosso coração e ela protege o nosso coração e a nossa mente. E é por isso que todos os dias eu estou aqui com você, orando, profetizando e trazendo uma mensagem. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu fico tão feliz, irmãos, quando eu escuto testemunhos. Hoje mesmo eu escutei um testemunho maravilhoso de um pai de família que me disse que os seus filhos estão ouvindo as minhas orações. Eles têm sido tão tocados que eles pedem para os seus pais orarem junto com eles neste momento de oração. E é por isso que eu peço para você sempre compartilhar, sempre enviar para as outras pessoas, porque você não imagina aonde será semeada esta palavra. O nosso papel é falar do amor de Deus, é compartilhar as boas novas. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém? Graças a Deus, essa corrente de oração tem se espalhado pelo Brasil e até em outros países. E eu fico tão feliz, tão maravilhado com o que Deus tem feito, que esse amor de Deus me constrange. Eu confesso para vocês que eu não mereço nada disso. Tudo vem pela graça de Deus. Assim como o salmista Davi também disse, que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Amém? É isso que eu desejo para você também. Aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que você e eu podemos ter com Deus por meio do seu Filho Jesus. E antes de começarmos a mensagem de hoje, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho que está aqui embaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Ative também esse sininho, e caso você ainda não seja membro aqui do meu canal, eu quero te convidar a se tornar um também. Com isso você estará ajudando instituições de caridade, ajudando a evangelizar crianças, famílias inteiras e também pregando o evangelho por meio dessas instituições. Então é só você clicar também no botão Seja Membro, que está aqui embaixo do vídeo, e fazer parte, ok? Irmãos, eu quero ler com vocês o que está escrito no Salmo 63, o versículo 1 e o 2. Olha o que o salmista Davi disse: "Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória." Amém? Irmãos, nada é mais importante do que estar na presença de Deus. E se existe alguém que eu admiro muito, é o rei Davi. Davi tinha uma sede tremenda pelas coisas do Senhor, tanto é que hoje nós nos espelhamos nele ao lermos os salmos, ao ver a sua adoração, a sua entrega diante do Senhor, não é verdade? Neste Salmo 63, nos mostra que Davi buscava intensamente a presença de Deus, mesmo quando seu coração estava como uma terra seca. E eu sei que muitos de vocês estão passando por lutas, por vários problemas, e você já até chutou o balde, vamos assim dizer. Você já não consegue mais
pensar em resolver problemas, você não consegue se desvincular de tantas situações difíceis. E eu sei também que muitas pessoas preferem ir atrás de um pastor, preferem buscar a ajuda de um amigo, de um parente. Isso não é errado, mas o que eu quero dizer é que essas pessoas muitas vezes não têm coragem de abrir o coração para Deus. Não se entregam completamente, não se arrependem dos seus pecados. E nós vemos que Davi era este homem que buscava intensamente a Deus, clamando por socorro. Davi sabia que Deus era o seu refúgio e que ao mesmo tempo ele era a sua alegria. E muitas pessoas vivem buscando ao Senhor também só por aquilo que Ele pode dar, mas elas não querem buscar o coração de Deus. Irmãos, esse é o mais importante. Não adianta nada sermos prósperos, abençoados, se nós não tivermos o abençoador. E você sabia que você pode buscar aquilo que Deus tem para te oferecer e mesmo assim você não conhecer a Deus? Tem muitas pessoas nas igrejas que estão dessa maneira. Muitas pessoas que buscam as bênçãos, mas elas não têm intimidade com aquele que as criou, aquele que as ama de verdade. Irmãos, quando nós buscamos somente as mãos de Deus e não o seu coração, a nossa vida vai se tornando desgastante, a gente vai ficando ansioso e a gente vai se voltando para o pecado cada vez mais. Nós vemos um exemplo claro disso na vida daquele filho pródigo. Sabe aquela parábola do filho pródigo? Jesus contou que um dia aquele filho pediu a herança do pai. Ele queria aquilo que o pai poderia oferecer, que no caso era o dinheiro. E aquele pai amava o filho de todo o coração e por isso decidiu fazer a vontade dele. E nós sabemos exatamente o que aconteceu. Aquele filho se desviou, ele se deitou com prostitutas, ele gastou o seu dinheiro com os falsos amigos, até que ele fugiu completamente dos planos do seu pai. E foi então que veio uma forte seca naquele lugar e de repente ele estava ali cuidando de porcos e a Bíblia diz que ele desejava comer a comida dos porcos. E foi então que ele se lembrou do amor do pai, do cuidado do pai. E quando ele voltou pensando que o pai o rejeitaria, ele veio com um discurso pronto para dizer ao seu pai: olha, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, me trate apenas como um dos seus empregados. E então Jesus disse que quando o pai avistou aquele filho, ele foi correndo em sua direção, o abraçou, o beijou e nem deixou ele falar, porque o pai estava com saudades. E então o pai não tratou ele como um funcionário, mas ele disse: hoje é um dia de festa, porque meu filho estava perdido e ele foi achado. E ele então restaurou a vida daquele filho. É claro que aquele dinheiro que foi gasto no mundo, nas baladas, nas festas, aquele dinheiro foi desperdiçado. Mas o mais importante agora é que o coração do filho estava alinhado com o coração do seu pai. Oh, irmãos, eu creio que o Espírito Santo está falando muito forte aqui. Muitos de vocês estão perdendo a essência, estão perdendo a sua verdadeira identidade, porque estão desviados do propósito de Deus. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que nós devemos ser perfeitos, porque ninguém consegue viver de maneira perfeita. Mas eu quero te dizer que é possível caminhar com Deus de cabeça erguida, desde que nós nos arrependamos dos nossos pecados. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. Amém? Irmãos, por mais que vocês tenham errado hoje, por mais que você hoje pecou e você desagradou o coração do Pai, saiba que Ele não vai te abandonar por causa disso. Ele te ama e Ele já provou o seu amor ao enviar o seu próprio Filho Jesus para morrer na cruz e derramar o sangue dele em seu favor. Amém? O sangue de Jesus é um sangue puro, porque Jesus era justo, Jesus nunca pecou, mas Ele pagou o preço em seu favor. Então não caia na cilada do diabo de que não existe mais solução para você. Deus jamais te abandonará. Amém? Irmãos, voltando a falar um pouco aqui de Davi. Davi era o rei de Israel. Ele tinha tudo o que ele queria na sua vida. Ele tinha o melhor dessa terra. E a Bíblia realmente nos promete o melhor dessa terra, se nós obedecermos a sua palavra. Mas nós não devemos entender que o melhor dessa terra são as coisas materiais, mas sim a própria presença de Deus na nossa vida. Porque do que adianta nós termos tudo e não termos Deus, não é verdade? A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então a coisa mais importante na sua vida é estar em plena comunhão com Deus.
Se Deus te colocar na abundância, você estará feliz. Mas se você estiver na escassez, na crise, você também estará feliz. E tem muitos de vocês que estão se esquecendo disso, esquecendo que a sua alegria tem que estar no Senhor e não nas coisas passageiras dessa terra. Muitas vezes a gente se frustra, a gente se desanima, porque a gente coloca a esperança nas coisas passageiras. E certa vez o apóstolo Paulo disse o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas pessoas interpretam errado essa passagem, achando que ela se refere a bens materiais. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo, nesse mesmo contexto, nesse mesmo capítulo, e ele disse assim: eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, seja na abundância ou na escassez, na riqueza ou na pobreza. Eu sei passar fome, mas eu sei também viver a abundância na minha vida. E aí ele finaliza dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, meus irmãos, como eu disse para vocês, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, se você estiver em um relacionamento que não é da vontade de Deus, em um namoro que só te afasta do Senhor, saiba que a bênção de Deus não está aí. Da mesma forma, se você estiver em um emprego, ganhando dinheiro de uma forma errada, que não é da vontade de Deus, então você não tem a bênção do Senhor com você. Você pode até ganhar dinheiro, mas você não terá alegria. E essa falta de alegria vai fazer com que você perca todo o sentido da vida. E, irmãos, tem algo que eu preciso falar para vocês também. Andar com Deus não significa ir na igreja, porque tem muita gente que está lá na igreja e está com o coração longe do Senhor. Mas você pode estar firme com Deus no seu trabalho, na sua casa, em todos os lugares. E neste momento nós vamos orar e buscar a presença e a face do Senhor. Amém? Então vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua santa e maravilhosa presença mais uma vez. Oh, meu Deus, como é bom buscar a Tua face, como é bom buscar a Tua presença, Senhor, no meio de tantas dificuldades, no meio de tanta crise, brigas entre pessoas, desavenças. Pai, como é bom buscar ao Príncipe da Paz, que é Jesus. Oh, meu Senhor, eu quero dizer que Tu és o meu pastor e nada me faltará. Senhor, eu declaro as Tuas verdades, as Tuas promessas. Eu declaro a bênção e a vitória sobre o Teu povo. Eu estendo agora as minhas mãos em favor deles. Eu abençoo cada homem, cada mulher, cada criança, cada idoso. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Oh, meu Pai, eu Te peço, Senhor, tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Muitas vezes nós nos afastamos de Ti. O nosso coração fica desalinhado com o Teu, por causa do pecado principalmente. Pecamos com o olhar, pecamos com as ações, com os pensamentos. Oh, meu Deus, são tantas as maneiras que a gente inventa de trazer um prazer ao nosso coração, mas que na verdade só nos afasta da Tua presença. Pai, eu oro por esta mulher que agora chora, por este homem que está com o coração apertado, sabendo que não está alinhado contigo, sabendo que o coração se desviou, sabendo que está em um relacionamento que não é da Tua vontade, está em um emprego, está fazendo várias coisas que não Te agradam. Pai, eu Te peço, derrama da Tua misericórdia. Se a Tua presença estiver conosco, Senhor, nós teremos a bênção e com isso teremos a força necessária para vencer o pecado. Por isso, Senhor, confirma neste coração que o Senhor está com essa pessoa. Pai, nós precisamos sentir a Tua presença. Nós não conseguimos viver longe de Ti. Oh, meu Pai, que a partir desta oração, essa pessoa tome a decisão de caminhar contigo, custe o que custar, ainda que ela tenha que abrir mão de tantas coisas, Pai, que seja para fazer a Tua vontade, porque é isso que vale a pena. Oh, meu Deus, nós queremos dar frutos, frutos que vão abençoar outras pessoas, que vão redundar para a vida eterna. Meu Pai, o Senhor mesmo disse que nós somos chamados para sermos luz deste mundo, sal desta terra. Por isso, Senhor, nos ajude a fazermos a diferença nessa geração. Não queremos passar por esta vida sem fazer algo relevante. Queremos ser homens e mulheres de Deus, que confiam no Senhor, que obedecem a Tua palavra. Oh, meu Deus, eu consigo enxergar aqui pela fé muitos se levantando como o exército, dispostos a Te obedecer, dispostos a amar e perdoar os nossos inimigos, dispostos a fazer a Tua vontade.
Pai, em nome de Jesus, abençoe, meu Pai. Abençoe cada lar, cada família que estão me ouvindo agora. Pai, eu te peço, proteja-nos do mal. Assim como Jesus orou em João capítulo 17. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É isso que nós te pedimos, Senhor. Proteja-nos das ações, das astúcias do maligno. Que o Senhor nos proteja hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia
que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Aleluia. Meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor.
A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim:
1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia! Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio
e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar. Porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15
e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.